Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu
Pessoal, estamos aqui reunidos de novo, nessa segunda-feira. Vocês me perdoem hoje que a minha voz está muito ruim. Eu estava na cidade de Goiânia ministrando nesse final de semana e, consequentemente, com a umidade muito seca lá na cidade, e fiquei praticamente sem voz. Ontem praticamente não conseguia falar nada, mas hoje todo dia estava aqui com base aqui com spray e cuidando um pouco para que a gente pudesse continuar hoje à noite, ok? Então, muito bem-vindo todos. Espero que vocês todos, se tenham perguntas a fazer, porque agora nós vamos começar a mesclar as questões da filosofia grega com as questões do cristianismo. Então, se vocês tiverem perguntas, nós vamos responder semana que vem todas as perguntas. Com respeito à literatura, que alguns pediram, semana que vem eu vou colocar à disposição alguma literatura, apesar que não existe muita literatura em português disponível sobre esse assunto. Praticamente tudo o que existe sobre esse assunto é em inglês ou alguma coisa pouca em espanhol. Mas semana que vem eu coloco à disposição. Hoje, coincidentemente, estou em São Paulo também, aqui pertinho da terra de vocês, aqui no Morumbi, na casa da minha filha, e a gente vai ter esse tempo junto, ok? Então, quero compartilhar com vocês a apresentação e com isso a gente vai poder iniciar a nossa conversa aqui, vamos poder compartilhar o tempo junto. Eu queria rapidamente fazer uma revisão daquilo que nós falamos na última semana. Então, nós vimos que o primeiro filósofo que a gente tem conhecimento da história e que é como que o pai de toda a filosofia e o pai de toda a mitologia grega, que foi Homero. E depois de Homero, nós vemos que foi Tales, veio e quebrou todo esse ciclo que havia em crer nos mitos dos deuses e começou a trazer o povo para a terra e colocar que eles deveriam de depender das suas próprias capacidades. Então, Protágora e os sofistas, eles vieram e daí colocaram realmente aquilo que nós chamamos de humanismo hoje, Protágoras dizendo que o homem é a medida de si mesmo. Sócrates veio e contrapôs tudo isso e acabou morrendo por causa dessa posição que ele tomou. Mas ele deixou um discípulo que se chamava Platão, que foi um homem talvez que mais influenciou depois de Jesus a história da humanidade, especialmente no mundo ocidental. Então, o que Platão acreditava, ele acreditava num dualismo, e essa foi a principal coisa que ele influenciou, tendo um reino superior, que é o reino sagrado, espiritual, eterno, que não muda, e um reino inferior, que é o reino secular, um reino físico, temporal e de menor valor. Então, esse é o conceito do dualismo platônico, e ele dizia de que a parte, o mundo era composto, vamos dizer assim, de dois mundos, e a matéria física e a forma. E vimos que essa filosofia, ela começou a entrar e começou a influenciar, antes do cristianismo, começou a influenciar o judaísmo através de Filo, que estava na cidade de Alexandria, e já então nós vemos que o judaísmo começou a ser influenciado por aquilo que a filosofia grega estava ensinando. Nós vimos também que os cristãos, os pais da igreja cristã, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo, que traduziu o Velho Testamento para a Septuaginta, e que traduziu
desculpe, que traduziu o Velho Testamento da Septuaginta, trazendo todos os conceitos gregos para dentro da Bíblia, que se chama Vulgata. E vimos também que existe, nas 33 principais obras conhecidas dos pais da igreja, 2.069 referências aos filósofos. E, por fim, então, Agostinho, ele coloca a pá de cal, como nós chamamos, dizendo de que realmente ele era um filósofo neoplatonista, e como filósofo neoplatonista, seguidor de Plotinos, ele sendo talvez o principal teólogo que a igreja teve até hoje, incorporou no cristianismo muitas coisas da filosofia grega. Hoje, eu queria começar falando com vocês sobre os pontos de concordância entre Platão e a Bíblia. Ou seja, o que Platão falou em relação e que foram pontos que fechavam com a Bíblia. E isso é muito importante entender. Por quê? Porque Platão falou essas coisas aqui 400, quase 400 anos antes de Paulo e antes de Jesus. Os judeus, eles não tinham essa clareza dessas coisas aqui, mas veio Platão, e não sei de onde ele tirou, logo nós vamos ver que essa era uma pergunta que os pais da igreja também faziam, da onde é que ele tinha tirado esse conhecimento. Então, a primeira coisa, que Platão e a Bíblia falam de dois aspectos diferentes da realidade: o mundo físico e o não físico. O mundo, uma dimensão material e uma dimensão espiritual. Então, Platão, pela primeira vez, ele faz essa diferença entre o físico e o não físico, entre o material e o espiritual. Paulo, 4 não vem. Então, Paulo, ele faz uma distinção entre as coisas que se veem e as coisas que se não veem. Aqui nesse versículo ele chama as que vêm e as que não vêm. E em outro lugar, ele chama de coisas naturais e coisas espirituais. Então, e várias vezes na Bíblia é usado esse conceito de coisas que se veem, coisas naturais e coisas que não veem, ou coisas espirituais. Então, aqui a gente vê que Paulo concorda exatamente com isso, esses dois aspectos diferentes da realidade. A segunda coisa que Platão falou, e que são coisas que praticamente fecham com o ensinamento paulino, é que a Bíblia e Platão dão ênfase nas coisas espirituais como prioridade. Nós vimos já a semana passada que Platão, na última ministração, Platão ele estava concentrado fundamentalmente nas coisas que não se viam. Ele dava uma importância demasiada para essas coisas e desvalorizada, desmerecia as coisas que se viam, as coisas materiais. Veja aqui, no mesmo versículo nós vemos, Paulo diz de novo aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós não devemos dar atenção nas coisas que se veem. A nossa atenção, o nosso foco, a nossa importância deve ser nas coisas que se não veem. E isso aqui é muito importante, porque nós vivemos numa dimensão, no mundo materialista. Essa filosofia materialista, ela é tão grande, entrou de uma forma tão grande dentro da sociedade, de que nós atentamos, nós damos valor, nós gastamos tempo, nós gastamos nossa vida, nós damos atenção. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Nós
enviamos os nossos filhos para a escola, para eles aprender de ciência, de química, de física, de biologia e de geografia e todas essas coisas. Tudo isso são coisas que se veem. Eles passam de 15 a 20 horas por semana, se não mais, aprendendo as coisas e dando atenção, se aprofundando nas coisas que se veem. E quem sabe gasta 1 hora por semana na escola dominical, no culto das crianças, ou alguma coisa assim, aprendendo as coisas que se não veem. Então vejam como é que nós estamos focados e damos valor e importância nas coisas que se veem, na ciência e tudo isso, e não estamos tão focados nas coisas que se não veem, ou seja, nas coisas espirituais. Eu quero só chamar a atenção para mostrar que Paulo ele diz de que nós precisamos concentrar nossa atenção desde os nossos filhos, sempre, porque aquilo que nós fizemos para as nossas crianças vai demonstrar aquilo que tem valor para nós. Então, nós deveríamos demonstrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, que a coisa mais importante e que nós devemos dar atenção é nas coisas que se não veem. É isso que Paulo diz, exatamente o que Platão dizia. Vamos ver, então, a terceira coisa. Tanto na filosofia de Platão, quanto na Bíblia, vemos uma distinção entre o que é temporal e o que é eterno. Coisas eternas não são afetadas pelo tempo. As coisas temporais são temporárias. Mesmo que os lírios do campo sejam mais lindamente vestidos do que Salomão em toda a sua beleza, eles murcharão e passarão. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse é o conceito bíblico. Um dura apenas uma temporada, que são as coisas materiais, enquanto o outro, ou seja, o espiritual, dura a eternidade. Platão tinha exatamente essa visão. Ele dizia que as coisas que se não veem, as coisas espirituais, essas coisas são eternas. E as coisas que se veem, essas coisas são temporais. Vamos ver de novo neste mesmo versículo. Veja, Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Veja, Paulo está dizendo, tudo aquilo que nós vemos é temporário, mas as coisas que nós não vemos, essas coisas são eternas. Exatamente como Platão dizia. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. O dia que eu chegar diante de Deus, eu vou pedir para Ele, mas para mim hoje, em tudo aquilo que eu estudei sobre Platão e sobre a filosofia grega, eu não quero desmerecer a palavra de Deus, eu quero que vocês me entendam, mas pelos estudos mostra que praticamente esse versículo que nós temos aqui poderia, da forma que eu entendo, poderia ter sido escrito por Platão, porque Platão praticamente cria exatamente aquilo que está escrito nesse versículo. Então, nós vemos aqui essa questão aqui, até aqui, que Paulo e Platão fechavam em muitas coisas. Vamos voltar aqui e olhar a quarta parte. Platão e os profetas entenderam que você não pode levar o material com você e é tolice tentar viver a vida como se pudesse. A fixação no mundo material, acumulando para si tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem se corrompem, é vaidade míope. Então, Platão aqui
ele dizia, já na época dele, 400 anos antes de Cristo, que os reis que tentavam, por exemplo, levar a sua riqueza junto para depois da morte, ele disse, isso é impossível, não tem como. Por exemplo, todos nós sabemos, não sei quantos de vocês que estão aí já foram, por exemplo, para o Egito, mas as pirâmides do Egito, todas as pirâmides, não só aquelas três, Quéops, Quefrem e Miquerinos, que são as mais conhecidas, mas existem dezenas e dezenas de pirâmides lá no Egito, lá no meio do deserto. E o que eram as pirâmides? As pirâmides eram como que sepulturas lá no meio, por exemplo, lá da pirâmide de Quéops, lá no meio se desce um caminho, lá no meio da pirâmide há um lugar, tem que se passar para chegar lá, tem que se abaixar, tem que passar quase que caminhando de quatro, e daí vai se achegando até chega no meio da pirâmide, e existe no meio da pirâmide, esse caminho que chega até lá, existe um quarto onde estava enterrado, onde estava o rei, que havia morrido, o faraó, e com a sua riqueza. Quem já foi, por exemplo, para o Egito e tiver a oportunidade, se não foi, é importante que tu, quando for para o Egito, vá visitar, por exemplo, o Museu do Egito. É uma das riquezas antigas mais valiosas do mundo. É muito grande o Museu do Egito. Praticamente todas as tumbas dos faraós do passado foram corrompidas, foram roubadas. Então, aqueles que caçavam tesouros, eles procuravam aonde é que os reis, os faraós tinham sido enterrados, porque eles sabiam que junto com o faraó foi enterrado muito tesouro, porque eles acreditavam que o faraó podia levar o seu tesouro junto. Mas os arqueólogos conseguiram salvar uma tumba de um faraó que está lá no Museu do Egito. Quando a gente vai lá no Museu do Egito, tem um lugar, uma área do museu super protegida, pode apenas entrar algumas poucas pessoas por vez, não tem janela nenhuma, as portas são de aço, são fechadas, e não tem como, vamos dizer assim, tem muito guarda em redor, entra algumas pessoas, saem, daí outras entram. Quando a gente entra naquela sala, é impressionante, porque naquela sala está a réplica dali da tumba de um faraó que eles conseguiram resgatar com tudo e colocaram ali no Museu do Egito. A tumba do faraó Tutankhamon. E Tutankhamon, ele morreu muito cedo, muito jovem, então ele não teve muito tempo para acumular muito tesouro. Mas eu, pessoalmente, nunca vi uma concentração de riqueza num só lugar. Em toda a minha vida, eu não vi um lugar que tinha tanta riqueza acumulada. Realmente, o ouro que tem naquela sala, que era a tumba de Tutankhamon, é uma coisa impressionante. A riqueza que tem naquela tumba, por quê? Eles acreditavam que poderiam carregar junto isso para a vida depois da morte. Ou seja, que poderiam carregar essas coisas para esse mundo, para essa dimensão espiritual. E agora Platão disse que isso é impossível, que não tinha como. Logicamente que os profetas já disseram, mas no Novo Testamento, Tiago e Paulo, os dois escrevem de que não era possível levar isso junto. Por exemplo, lá em Wuhan, aonde surgiu esse vírus,
da Covid-19. Eu estava lá outro dia, e lá tem aquilo que a gente chama de terracota. Quando o imperador, quando o rei dali da China morreu, foi enterrado ali, eles fizeram em tamanho original, com as feições originais de cada um, de um grande exército. Fizeram réplicas de homem por homem e enterraram aquilo ali junto com o rei da China. E com isso, o rei pensou que estaria protegido. E hoje nós temos aquela relíquia e mostra a maneira que eles pensavam. E agora, Platão disse, tudo isso é bobagem. Tudo que vocês estão fazendo, acumulando tanto tesouro para levar junto, não tem valor nenhum. Exatamente como a Bíblia, como o Novo Testamento nos fala. O que nos mostra isso? Que Platão, de certa forma, muitas coisas que foram trazidas e reveladas no Novo Testamento, Platão, 400 anos antes, ele já trouxe isso ao conhecimento dentro da filosofia grega. Quero mostrar para vocês, através disso, porque a filosofia grega acabou entrando tanto na igreja. Por quê? Vamos adiante e vocês vão compreender. Nós já vimos esse versículo. E agora, o que fala o Dr. Dennis Peacock, ele disse com propriedade isso. As mentiras mais eficazes são aquelas que chegam mais perto possível da verdade. E isso é uma grande verdade. O que significa isso? Significa que quanto mais próximo da verdade uma mentira é, mais ela se parece uma verdade. Vou tentar explicar. E mais essa mentira é eficaz para enganar. Por exemplo, se nós temos uma nota de R$100, e essa nota de R$100 é uma nota falsa, mas é uma nota falsa que foi feita sem qualidade. Qualquer um de nós pegaria a nota, olharia, veria que não tinha a marca da água, veria que não tinha o relevo, veria que não tinha transparência, veria que não tinha aquele fio no meio da nota, olharia e diria, não, essa nota é falsa. Por quê? Porque é fácil de ver. Ela é muito diferente da verdadeira. Mas, se nós tivéssemos uma nota de R$100, e essa nota de R$100 fosse muito parecida com a verdadeira, o que aconteceria? Nós olharíamos a nota, veríamos todas as características da nota que é verdadeira, e quando nós olhamos a nota, o que nós dissemos, olha, para mim ela é verdadeira, porque eu não consegui encontrar aonde se é falsa, aonde ela é falsa, porque ela é muito parecida com a verdadeira. Talvez nós pegaríamos, olharíamos por cima e passaríamos adiante, mais outras pessoas e mais outras pessoas, e mais outras pessoas receberiam essa nota, como nós também. Por quê? Porque essa nota é muito semelhante à original, à verdadeira. Então, como os conceitos de Platão eram muito parecidos em muitos aspectos com os conceitos revelados por Jesus e por Paulo, logicamente que isso deixou, de certa forma, um pouco tonto aqueles pais da igreja. Vejam só
o que alguns pais da igreja disseram. Preste atenção, porque eles viram que era tão parecido e que eles mesmos começaram a indagar. Vejam agora Justino Mártir, como ele perguntou. Como podem os filósofos especular corretamente ou falar verdadeiramente de Deus quando não o conhecem, uma vez que nunca ouviram ou ouviram falar dele? O que é que Justino Mártir estava falando? Ele estava fazendo uma comparação. Aquilo que, por exemplo, o apóstolo João escreve no livro de 1 João. João escreve o seguinte: tudo aquilo que temos visto, tudo aquilo que temos ouvido, isso também nós passamos, ou seja, nós também passamos para vocês. E agora, Justino Mártir, ele faz a pergunta: como os filósofos que não ouviram nada de Jesus, que não viram nada de Jesus, como eles podiam falar corretamente e verdadeiramente sobre Deus, se eles não tinham visto e não tinham ouvido nada? Como ele poderia? Enquanto João disse: eu estou falando porque eu conheci, porque eu vi, porque eu ouvi. Mas os filósofos não. Então ele fica espantado. Justino Mártir, um pai da igreja, influenciou muito a igreja, ele pergunta como é que os filósofos podiam saber tantas coisas, como sendo verdadeiras, eles não tinham escutado. Depois, Justino Mártir continua afirmando que Platão e outros como ele, por meio de sua participação da seminal palavra divina e por meio da semente enxertada da palavra que foi implantada neles, tiveram um vislumbre obscuro da verdade. Olha só, para Justino Mártir, os filósofos gregos tiveram um vislumbre da verdade, porque era como que se uma semente, Deus tivesse colocado uma semente divina neles. Então, essa era a explicação que Justino Mártir estava encontrando para explicar como os filósofos eles conseguiram ver isso. Justino Mártir, de novo, diz que Platão tomou emprestado de Moisés, tendo aprendido sobre ele enquanto estava no Egito. Mas depois disfarçou a verdade por meio da cicuta. Então, isso está no discurso de Justino aos gregos. O que Justino diz? Justino diz que Platão ele tinha aprendido de Moisés, dos ensinamentos de Moisés, enquanto Moisés estava no Egito. Então, alguma coisa tinha ficado lá e dali eles tinham aprendido sobre isso. Então, mas depois Platão, ele disfarçou isso. Ele não falou que tinha aprendido algumas coisas de Moisés. Por quê? Porque ele tinha medo que ele teria que fazer a mesma coisa que o seu antecessor Sócrates tinha feito. Ele pensou que teria que tomar também esse veneno chamado cicuta, assim como Sócrates foi forçado a tomar esse veneno, porque ele estava falando coisas que os outros filósofos não concordavam. Mas ele, vamos dizer assim, Justino Mártir, ele tentou justificar que Platão sabia tantas coisas porque ele tinha tomado emprestado de Moisés, enquanto Moisés
estava lá no Egito. Depois Clemente, lembram? Clemente era de Alexandria. E Clemente sugere que Platão aprendeu com aqueles mais sábios que os gregos. E quem eram mais sábios que os gregos? Os hebreus, que honraram o Deus imortal. Essa é uma carta que Clemente escreveu para os gregos, chamado Exortação aos Gregos. Então, nessa carta, agora Clemente, que influenciou muito o cristianismo lá no início, ele era de Alexandria, Alexandria era o centro de toda a filosofia do mundo, o centro da maior biblioteca do mundo. Então, agora, Clemente sugere que Platão tenha aprendido dos hebreus. E Clemente, de novo, considera a filosofia grega como dom de Deus preparando o mundo para o cristianismo. Então, Clemente sugere de que, na verdade, a filosofia grega era como um aio, como que estava levando, como estava preparando o mundo para o cristianismo. E que Deus tinha dado essas coisas para os gregos, preparando o mundo para que o cristianismo chegasse. Na verdade, Clemente estava igualando a filosofia grega com a revelação do Antigo Testamento. E agora Agostinho, que é o papai fundamentalmente, né, de toda a teologia cristã, quem de vocês que está junto conosco aqui e participando, que estudou em um seminário, provavelmente vocês tenham estudado dois grandes teólogos, a grande maioria, especialmente onde a teologia é das igrejas, fundamentalmente históricas, onde a teologia é de igrejas que adotaram já o progressismo, falam fundamentalmente na sua teologia de Agostinho e de outro que foi Tomás de Aquino, mas isso nós vamos ver depois. Então, Agostinho considera que Platão pode ter encontrado Jeremias no Egito. Mas ele rapidamente percebe que Platão estava no Egito muito depois de Jeremias. Veja, Platão viveu em torno do ano 400, mas Jeremias viveu muitos séculos antes, no ano 600 e tanto. E muito cedo para ter lido a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, que foi traduzida pelo ano 300. Então, Agostinho estava procurando também como é que esses filósofos gregos, como eles sabiam. E Platão e Agostinho sugeriu que talvez ele tivesse convivido com Jeremias, mas logo viu que não era, ou, quem sabe, tivesse lido da Septuaginta, que foi a tradução para o grego, né, do Velho Testamento, mas isso aconteceu muito depois da morte. Então, nenhuma nem outra posição. O que eu quero mostrar para vocês é que os pais da igreja, aqueles que construíram muito da nossa teologia hoje, eles não entenderam como é que Platão aprendeu, sabia tantas coisas tão antecipadamente. Eu fiz questão de colocar esses slides para vocês, para mostrar que os pais da igreja, não todos, nem todos os pais da igreja assumiram isso. Teodósio, por exemplo, não assumiu isso, alguns outros também não. Mas muitos dos pais da igreja tiveram essa posição. Bem, agora vamos falar um pouco de como o dilema do dualismo platônico já existia
na época do Novo Testamento. E isso era muito forte. Nós, na verdade, poderíamos colocar alguns livros completos aí. Por quê? Tem alguns livros que Paulo escreveu, algumas cartas que Paulo escreveu, justamente porque essa ideia dos gregos estava se infiltrando dentro da igreja. Eu quero começar com esse texto de 1 João, capítulo 4, versículo 2, e eu quero que vocês entendam que João, ele se cruzou muito com essa filosofia. Mas essa filosofia que entrava na igreja, quem estuda um pouco, sabe que se chama gnosticismo. O gnosticismo era a filosofia grega que estava naquela época. Todo o gnosticismo era baseado no dualismo platônico. Na verdade, o gnosticismo era quase mais dualista que o próprio Platão. Agora, eu quero que vocês entendam. João, por exemplo, pela história, se sabe, por exemplo, que João, ele sucedeu, depois de Paulo ter criado a igreja em Éfeso, deixou na igreja em Éfeso, nós sabemos isso pelas cartas, que ele deixou lá Timóteo, e quando escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, né? E depois, quando Timóteo sai, nós sabemos pela história que quem foi para Éfeso, e provavelmente por um tempo pastoreou a igreja de Éfeso, foi João. E inclusive dizem que levou Maria, porque Jesus, ele lá na cruz, entregou Maria, mãe de Jesus, aos cuidados de João. Se alguém de vocês hoje for para a antiga Éfeso, vocês vão chegar lá e eles vão levar vocês para um monte, né? E vão dizer que acharam a casa onde Maria morava lá. O que eu quero dizer para vocês é de que João, ele, em Éfeso, se cruzou muito com a filosofia grega. E agora, quando ele escreve justamente para repreender isso. Então ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na verdade, esse versículo, para nós hoje, se nós olharmos esse versículo friamente hoje, esse versículo é até um tanto quanto estranho para nós. Por que é estranho? Porque aqui está dizendo que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Ou seja, que Jesus veio em carne, Jesus o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, porque Cristo significa o Messias. Cristo é a palavra grega para a palavra Messias no hebraico. Então, a palavra Cristo e a palavra Messias são usadas intercambiavelmente na Bíblia, que significa a mesma coisa. O ungido, aquele que recebeu o Espírito, aquele que tinha a unção. Então, todo aquele que diz que Jesus veio em carne, Jesus Cristo, esse é de Deus. Que loucura é isso! Para nós isso é uma lógica. Para nós não temos dúvida. Mas qual era o problema que João escreveu isso? O problema que João escreveu isso era de que, preste atenção aqui, os gnósticos, os dualistas, diziam que toda matéria era corrompida. Toda matéria era eternamente corrompida, que não havia forma de santificar a matéria. Então,
eles não criam que Jesus tenha vindo em carne. Porque se Jesus, como Filho de Deus, Jesus Cristo, veja, Jesus o Messias, ele está falando. Se Jesus, como Messias, o Filho de Deus, veio em carne, eles pensavam assim. Então, Deus tinha se corrompido. Uau! Então, Deus tinha se corrompido. Então, Deus jamais ia se corromper se transformando matéria. Porque para eles, toda matéria é corrompida. Toda matéria é má. Platão dizia, inclusive, de que as coisas espirituais, as coisas do espírito, foram criadas pelo Deus. E Platão era tão assertivo nisso, que, inclusive, ele diz que foi criado pelo Logos. Vejam só que loucura. Platão disse que o mundo, tudo foi criado pelo Logos de Deus. Platão disse isso. Agora, ele disse que o mundo, a dimensão material, o aspecto material, foi criado por Demiurgo, um outro Deus que se comparava, um Deus mau, e por isso ele criou as coisas visíveis da matéria. E ele dizia, por exemplo, que o homem, Platão dizia, estava preso no seu corpo. E o homem, o espírito do homem, o homem só encontraria verdadeira liberdade quando morresse, e pela morte ele seria livre do seu corpo e espírito. E assim ele alcançaria verdadeira liberdade. Por quê? Porque o corpo seria como que uma prisão do mal para o espírito do homem. Então, João disse, isso tudo que vocês estão falando é bobagem. Por quê? Porque Jesus, o Messias, o próprio Deus, o Filho de Deus, veio em perfeição e veio em carne. Por isso, ele é de Deus. Então, todos os gnósticos, eles não afirmavam que Jesus era Deus e que Jesus tinha vindo em carne, porque isso contradizia todo o conceito dualista de que a matéria é corrompida. Então, eu só estou mostrando aqui um versículo do livro de João para vocês entenderem de que quando João está escrevendo, ele está escrevendo com o pensamento naquela filosofia grega que estava entrando dentro da igreja. Agora, Judas, por exemplo, escreveu toda a carta dele por causa do problema de dualismo que tinha entrado na igreja pelo gnosticismo. Então ele diz aqui, isso aqui é só um pedaço, eu tirei só um pedaço da carta, porque ele diz que, embora planejasse, eu queria escrever para vocês com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos. Entenda agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. O que é que Judas estava dizendo? Eu queria falar para vocês sobre a fé, eu queria falar para vocês sobre a salvação, eu queria falar para vocês sobre as coisas de Deus. Mas eu preciso, por urgência, falar outro assunto para vocês. Eu preciso falar de outra coisa. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram aí no meio de vocês, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Uau! Vejam. O que Judas está dizendo? A condenação de tais pessoas foi
registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Para nós entender um pouco mais, quando Paulo escreve para Timóteo, ele se referencia a quase que a mesma coisa. Ele diz: entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram, vejam, ele usa a mesma expressão de Judas, se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis. Em outra tradução diz, de mulherinhas, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Então, eu quero falar um pouco o que tem a ver isso com o dualismo e com o gnosticismo. Entendam que os dualistas diziam o seguinte, os gnosticistas. Eles diziam que toda a matéria, toda a carne era corrompida. Tudo era corrupto. Então, se era corrupto, não tinha nada que fazer. Diferentemente de Paulo, que diz o vosso corpo, alma e espírito sejam santificados. Paulo ensina que nosso corpo, a matéria, pode ser santificada. Mas eles, os gnósticos, não acreditavam nisso. Então, por que não acreditavam? Porque eles entendiam que a matéria, como já expliquei, era corrompida e eternamente corrompida. E agora, o que eles faziam? Eu vou tentar explicar para vocês. Esses homens entravam para dentro da igreja sem serem notados. Sem serem notados. Se infiltravam, né, na casa como pessoas boas. Eles iam para o culto, vamos trazer isso para uma realidade nossa. Eles iam para o culto, cantavam, né, louvavam a Deus, adoravam, choravam, derramavam lágrimas e ficavam emocionados, orando, buscando a Deus. Estavam ali como se fossem cristãos profundos. Quando terminava o culto, o que eles faziam? Se chegavam para as moças, se chegavam para as meninas e convidavam e traziam elas, ou iam na casa delas, como diz aqui em Timóteo, e conquistavam a confiança dessas mulheres e eles mostravam que não tinha problema nenhum, não tinha nenhum problema fazer o quê? Viver uma vida imunda, viver uma vida imoral, viver uma vida de vamos dizer assim, de promiscuidade, viver em adultério. Não tinha problema. Por que não tinha problema? Não tinha problema porque a carne estava toda corrompida. A matéria estava corrompida. Então, corrompida em meio. Não existia forma. Ou seja, se alguém queria se preservar para não pecar mais no corpo, então eles diziam, isso é impossível, não tem como. Por quê? Porque a carne, a matéria, é eternamente corrompida. Então, o que eles sugeriam? Bem, se não tem nada o que nós fazer, então vamos aproveitar e vamos viver numa vida imoral, né? Numa vida corrompida, vamos viver em sexo livre, vamos viver em orgias. Por quê? Porque nós não temos nada que fazer. É inútil a gente tentar viver em uma vida santificada no corpo. Espero que vocês tenham entendido isso que eu estou explicando para vocês. Por quê? Porque vocês aqui começam a compreender que essa mentalidade dualista platônica estava dentro da igreja. E as cartas que foram escritas foram já endereçadas
para fazer com que esses conceitos fossem confrontados, esses conceitos fossem expostos. Agora, por fim, a carta aos Colossenses. E nós precisamos entender que Paulo nunca tinha ido a Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos? Tanto a igreja de Colossos, como Hierápolis, como Laodiceia. Essas três igrejas foi Epáfras, que recebeu a instrução na escola de Tirano, em Éfeso, de Paulo, e dali ele foi enviado, muitos foram enviados para a Ásia, e fundaram todas as igrejas da Ásia Menor, além daquelas do livro de Apocalipse, né, que fala as 7 igrejas da Ásia, né, ainda outras. Por exemplo, Colossos não se referencia nenhuma vez nas 7 igrejas, mas Colossos agora estava sob a influência do gnosticismo também. Na verdade, praticamente, toda a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que foi escrita para Paulo chamar a atenção dos conceitos gnósticos que tinham entrado na igreja. E agora eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque 2 correntes surgiram do gnosticismo e do dualismo platônico. E 2 correntes que têm base diametralmente opostas. Como assim? Vamos entender. Se aqui Judas e Paulo chamam a atenção de Timóteo e Judas chama a atenção da igreja, por quê? Porque estava havendo imoralidade, eles desprezavam e diziam que a carne não podia ser santificada. Esse mesmo conceito estava em Colossenses. Mas ao invés de dizer assim, bem, não tem o que fazer, corrompido e meio, aqui o conceito que entrou em Colossos era um conceito oposto a esse, que dizia o seguinte: se nós não temos nada como nós nos fazer em relação às coisas materiais, o que nós temos que fazer? Nós precisamos viver longe das coisas materiais, longe das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo nos contaminam. Então, quanto mais nós estivermos perto dessas coisas desse mundo, nós mais somos contaminados. Então, Paulo escreveu para os Colossenses: vocês morreram com Cristo e ele vos libertou dos princípios espirituais, dos principados, e aqui nessa tradução chama de princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir regras desse mundo que diz não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com nada, e com nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Vou explicar para vocês. Estes, agora que estavam em Colossenses, com o dualismo, eles estavam dizendo: nós não podemos fazer e não podemos se envolver com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo contaminam, as coisas desse mundo são maléficas. Por exemplo, os gregos tinham a filosofia de que eles não podiam trabalhar em trabalhos manuais. Quem trabalhava com coisas
materiais eram os escravos, porque os escravos não eram humanos, eram qualquer outra coisa. Então, quem era grego, os homens gregos, de fato, não trabalhavam nas coisas materiais. Eles deixavam todas as coisas materiais para os escravos trabalharem. Por quê? Porque eles diziam que quanto mais se tivesse envolvido nas coisas materiais, mais estaríamos longe das coisas espirituais. E agora, então, por exemplo, como Agostinho, que eu já devo ter falado para vocês, Agostinho tinha dito de que a coisa que mais afastava o homem de Deus era a mulher. Por quê? Porque com a mulher, o homem tinha relações sexuais. E as relações sexuais eram coisas desse mundo. E quando o homem se envolvia com as coisas desse mundo, ele então se afastava de Deus. Então, Agostinho tinha a ideia que a relação sexual era única e exclusivamente para a procriação e não para o prazer. Então, Agostinho, e eu tenho pena da esposa dele, ele praticamente só se relacionava com a sua esposa para procriar, porque era um mandato de Deus. E esse era o pensamento dessa turma que tinha esse pensamento dualista. E eles diziam, inclusive Paulo, em outros lugares, ele escreve: aqueles que proíbem o casamento, aqueles que dizem, não mexa nessas coisas desse mundo, não coma essas coisas boas, as iguarias das coisas boas, porque se vocês comerem disso, se vocês se envolverem com a esposa de vocês, se vocês estiverem junto em qualquer coisa que dê prazer aqui nesse mundo, vocês se contaminarão. Quem tinha essa mentalidade que está aqui em Colossenses? João Batista. E João Batista, agora vocês espantem-se, ele tinha o conceito completamente dualista. Por quê? Porque ele saiu do meio da sociedade. Foi morar aonde? No deserto. Comia o quê? Comia gafanhoto. Não era muito bom. Eu já comi, por exemplo, quem for para a Colômbia vai comer aquelas formigas, que, como está na jura, aquelas, eles secam elas e colocam elas para secar, como num forno para secar, e daí come essas formigas. Mas não é tão bom assim, não. Então, o que acontece? Ele, João Batista, disse: eu não posso me envolver com essas coisas do mundo. Então, ele ia para o deserto. Se vocês forem, por exemplo, para Qumran, que era a terra dos essênios, onde encontraram os manuscritos de Qumran, os manuscritos mais antigos que nós temos hoje, o que era esse povo essênio? O povo essênio era um povo que tinha essa mesma ideia. Saíram do meio da sociedade, criaram uma sociedade completamente separada, lá em Qumran, no meio do deserto, para que eles não se envolvessem em nada. E se vocês forem para Qumran e chegarem lá, vocês vão ver que os historiadores lá começam a contar a história de João Batista. Por quê? Porque eles dizem que provavelmente João Batista tem aprendido com eles esse conceito secularista, esse conceito, desculpe, dualista. Mas João Batista não aprendeu com eles, porque a cidade de Qumran, porque os essênios foram destruídos antes de João Batista ter nascido. Então, o que nós vimos aqui é que o que estava entrando na igreja era o mesmo conceito dualista, mas agora com uma visão diferente, com uma visão de que eu não posso me envolver
com as coisas desse mundo, com as coisas materiais, com os prazeres físicos. Veja o que ele diz: abnegação e rigorosa disciplina física. Mas, que Paulo diz, nada contribui. Ou seja, isso não vai mudar nada o desejo pecaminoso da carne. Ou seja, o que Paulo está dizendo, tudo isso que vocês estão se devotando e achando que se envolver com as coisas, com uma vida de casamento, com um relacionamento sexual com a esposa de vocês, em comer coisas boas, né? Em ter uma casa boa para viver, isso, por favor, isso não tem nada a ver com Deus. Isso são pensamentos errados e procedem do dualismo platônico trazidos para dentro da igreja pelo gnosticismo. Então, com isso agora, eu quero encerrar esse nosso momento de hoje explicando exatamente isso para vocês. De que, pelo que vocês veem aqui, vocês podem perceber de que o problema do dualismo já estava dentro da igreja primitiva. Ele já estava aí, Paulo, né? Nós vemos Paulo, nós vemos João, nós vemos Judas, eles justamente chamando atenção para essa ideia tão errada. E se entrou na igreja onde os judeus, entendam, os judeus não eram dualistas, né? Mas eles, agora nós vimos que eles, então, mesmo tendo os líderes, né? Os líderes cristãos, não sendo dualistas, mas nós vemos que essa filosofia estava entrando na igreja. Mas em função dos líderes que eram judeus, eles, como Paulo, como João, que não tinham um entendimento dualista, né, que tinham um entendimento holista, holista significa que não está separado uma coisa da outra, né? Então aqui eles estão chamando a atenção. Mas depois, quando o evangelho foi para o mundo helênico, quando o evangelho foi para o mundo grego, e que estava influenciado e vivia toda a filosofia grega, aí, e quando morreram os primeiros apóstolos, que eram judeus, e aqueles que vieram depois deles estavam já influenciados, como nós vimos Justino Mártir, como nós vemos aí esses outros filósofos que nós vimos antes, que eram gregos, ou seja, essa filosofia grega entrou na igreja e não teve mais ninguém para chamar a atenção. E por isso, nós trazemos conceitos da filosofia grega até hoje. Semana que vem, ou seja, tivemos 3 aulas, para que semana que vem nós vejamos os pontos de discórdia entre a filosofia de Platão e aquilo que lemos na Bíblia. Então, se preparem para a semana que vem vocês serem confrontados. Serem confrontados. Por quê? Porque vocês vão ver que muito das coisas que Platão pensava de forma errada, nós vimos que ele tinha coisas que pensava de forma certa. Mas ele tinha muitas coisas que pensava de forma errada e, infelizmente, esses pensamentos de Platão entraram para dentro da igreja. E vêm dentro da igreja e na filosofia da nossa sociedade de uma forma muito forte e muito intensa. Então, se preparem para a semana que vem. Vai ser uma aula muito forte e que vai confrontar todos nós aí que vamos estar participando. Me desculpe hoje pela minha voz estar um pouco tão mal assim. Agora já no fim melhora um pouco, mas
eu creio que consegui trazer a mensagem. E semana que vem eu vou estar de volta à minha terra, fico aqui com você em São Paulo, Taubaté até final de semana. Aí final de semana volto para o Rio Grande do Sul. Semana que vem, segunda-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, vamos estar avançando e agora entendendo claramente quais são os pensamentos errôneos de Platão que se infiltraram dentro do cristianismo e geraram um estrago muito grande na nossa filosofia cristã, no nosso pensamento cristão. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem junto conosco, estarem ligados. Obrigado, espero que eu esteja conseguindo passar para vocês esses conceitos. E coloquem perguntas. Façam perguntas aí. Semana que vem, espero começar a trazer resposta para as perguntas. Vou trazer literatura para vocês. E semana que vem será uma semana muito impactante. Deus abençoe, um prazer muito grande e que vocês cresçam no conhecimento do nosso Deus e do seu Filho Jesus. Amém. Bênção, shalom, shalom. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.